paz do Senhor, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a sua vida neste momento. Eu sou o presbítero Wallace e eu estou novamente aqui para a gente poder dar continuidade ao nosso estudo bíblico. E hoje nós vamos estudar o Salmo de número 2. Este salmo, que é o salmo profético, é um salmo que tem muitos ensinamentos importantes para a nossa vida. E o salmo de número 2, ele é um salmo atribuído a Davi, segundo o que está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no verso de número 25. É um salmo atribuído a Davi, e nós entendemos por causa dessa referência. E esse salmo, ele começa nos dizendo assim: Por que conspiram as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor, contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas cadeias e sacudamos de nós as suas algemas. Aqui, meus queridos irmãos, está acontecendo uma rebelião, uma rejeição contra Deus e contra o ungido do Senhor, que é o nosso Senhor Jesus. Naquela época, já houve também essa rejeição. Quando Deus ali separou os povos, houve ali alguns povos que eram considerados, chamados gentios, e esses povos, eles não aceitaram a obediência a Deus, não aceitaram estar debaixo da mão poderosa do nosso Deus, e eles rejeitaram o Senhor, rejeitaram a Cristo. Eles não quiseram estar debaixo, em submissão ao nosso Deus, porque eles não queriam estar debaixo da ordenança de Deus. Eles queriam fazer o que eles quisessem, pensar da maneira que eles queriam pensar, fazer as coisas que eles queriam fazer. E não é diferente também nos dias de hoje, né? Tem muitas pessoas que não querem estar debaixo da submissão do nosso Deus, debaixo da mão forte e poderosa do nosso Deus. Pessoas que se rebelam, e nós podemos acompanhar isso também, né, na política, nas mídias sociais, através das coisas que têm acontecido no mundo, né? As pessoas que se levantam contra os ungidos de Deus, que se levantam contra a igreja. Nós também temos perseguições contra a igreja, perseguições contra o povo de Deus, e através dessas perseguições surgem também muitas leis contrárias à palavra de Deus, como, né, a ideologia de gênero, como também muitas leis contrárias à família, leis que vão contrárias àquilo que a palavra de Deus diz. É uma rebelião contra o ungido do Senhor, contra o povo de Deus e também contra o próprio Deus. É isso que está acontecendo nos dias de hoje. Mas desde aquela época também já existia essa rebelião. Mas sabe o que Deus ele faz e o que ele pensa a respeito disso? No verso de número 4 nos diz assim: Aquele que está entronizado nos céus ri, o Senhor zomba deles, então lhes fala na sua ira, e no seu furor os confunde, dizendo: Eu ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então, sabe o que o nosso Deus ele faz e pensa a respeito de tudo isso? Dessas conspirações que os povos, que as nações fazem contra ele? O Senhor ele ri, ele acha graça disso tudo. Como está escrito aqui no verso de número 4, né? Algumas pessoas podem pensar que Deus, né, ele fica preocupado, que Deus ele está sem saber o que fazer. Não, Deus ele está no controle de tudo. Ele sempre esteve no controle de tudo. Ele nunca perde o controle, ele nunca perdeu o controle. Ele sempre está no controle. E no verso 4 diz que o Senhor ele ri, ele dá gargalhada, ele acha graça, porque Deus ele é maior do que o rei. Deus ele é maior do que o homem, Deus ele é maior do que o príncipe, Deus ele é maior do que os homens da terra. Portanto, aquilo que os homens da terra tentam fazer para prejudicar a Deus ou a imagem de Deus não é nada, porque o nosso Deus ele é maior do que todas essas coisas. É por isso que o Senhor
ele acha graça de tudo isso. E também diz que ele ungiu o seu rei, fala a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, e ali colocou ele sobre o monte Sião. E nós também, meus irmãos, somos ungidos do Senhor, somos separados pelo Senhor, estamos guardados pelo Senhor. Assim como ele ungiu o seu Filho Jesus Cristo, e muitas pessoas rejeitam a Cristo. Mas em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 10 ao versículo de número 12, diz que toda língua confessará que o Senhor Jesus, ele é o Rei. Todo joelho se dobrará diante de Jesus, diante do nome de Jesus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus, ele é o Rei. Jesus, ele é o Rei dos reis, ele é Senhor dos senhores. Então, muitas pessoas podem rejeitar a Cristo, mas quanto mais rejeitam a Cristo, mais pessoas têm o conhecimento dele. Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. Quanto mais alguém é perseguido, caluniado, mais essa pessoa cresce, porque Deus continua dando crescimento e a palavra de Jesus, ela continua sendo proclamada. Podem até tentar bloquear as mídias, bloquear os canais de televisão, mas Deus continua levantando testemunhas como eu, como você, para continuar proclamando esse evangelho. E a palavra, o evangelho do Senhor não está preso. Como Paulo lhe disse, o evangelho não está preso. Paulo estava preso, mas a palavra não estava presa. Ele continuava escrevendo cartas. E é assim que nós devemos continuar nessa caminhada. Versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua propriedade. Tu os regerás com vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. No versículo de número 7, fala a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, aonde nos diz, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Ali no Mateus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 3, após Jesus ele ser batizado, o Espírito Santo veio sobre ele e houve uma voz do céu que disse, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Está falando a respeito de Jesus. E ele foi gerado. Pede e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua propriedade. Também foi uma promessa que Jesus Cristo, ele conquistou ali na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário foram unidos a justiça e o amor. E ali ele conquistou as nações na cruz do Calvário, porque através do sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, hoje os gentios, os gregos, os judeus, todo mundo tem acesso ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo mundo tem acesso pelo sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Então, Cristo ele conquistou as nações ali na cruz. E essa promessa também diz respeito a nós. Pede-me e eu te darei as nações por tua herança e os fins da terra por tua propriedade. Está falando a respeito do evangelho de Cristo sendo proclamado às nações pelos 4 cantos da terra. Fala a respeito do crescimento ministerial, fala a respeito da proclamação da palavra. E Deus ele quer nos dar crescimento, crescimento espiritual, crescimento na nossa vida de comunhão com Deus e crescimento também no ministério, crescimento na evangelização. É por isso que essa promessa também diz respeito a nós. Versículo de número 10. Portanto, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, alegrai-vos com tremor, beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho, pois em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam. Então a ordenança aqui de Deus é para que nós venhamos ser prudentes, andar com prudentes, ser prudentes na presença do Senhor e deixar se instruir. Tem muitas pessoas que não deixam se instruir, não seguem instrução,
não seguem conselhos, não aceitam direções, não aceitam aconselhamentos, tudo ela acha que está certa, tudo é da maneira dela, da maneira dele, tudo é do jeito que ele quer, mas nós temos aqui, ó, o nosso manual do fabricante, que é a nossa diretriz para a nossa vida. Nós precisamos seguir essas ordenanças, precisamos obedecer a palavra de Deus, precisamos deixar se instruir pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que nos moldar, a palavra de Deus, ela tem que nos dar direção, a palavra de Deus, ela tem que nos guiar, deixar-vos instruir, juízes da terra, servir ao Senhor com temor. E o que é ter temor a Deus? Em Provérbios 8, no versículo de número 13, diz que o temor do Senhor é odiar o mal, a arrogância. Isso é temer ao Senhor. Temer ao Senhor é ter respeito pelo Senhor, ter reverência. Podemos dizer que temer a Deus é amar tudo que Deus ama e odiar tudo que Deus odeia. Então, isso é temer ao Senhor. Tem muitas pessoas que já perderam o temor ao Senhor. Não tem temor a Deus, não tem respeito, não tem reverência pelo Senhor, estão na casa de Deus de qualquer maneira, dentro de culto se porta de qualquer maneira, não tem respeito, não tem reverência, não tem no momento de adoração, perderam o temor ao Senhor. Fazem aquilo que querem e acham que Deus não está vendo. Perderam o temor do Senhor. E nós devemos tomar cuidado com isso. Alegrai-vos com tremor. Precisamos também ter tremor diante de Deus aqui também. Beijai o filho para que não se ire. Beijai o filho para que não se ire, pereçais no caminho, pois em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele se refugiam. Então nós precisamos beijar o filho. E o que é beijar o filho? É se voltar para Deus, reverenciar a Deus, buscar a face de Deus, estar em obediência a Deus, é se voltar de todo o nosso coração para Deus, porque tem muitas coisas acontecendo no mundo e na face da terra, muitas guerras, destruições,